Olá, o programa Sala de Visitas de hoje vai tratar de um tema que tem preocupado os paulistanos nos últimos meses, a crise hídrica. Para ajudar a entender as causas do problema e avaliar a dimensão dele no dia a dia das pessoas, recebemos o vereador Ricardo Yang do PPS. Obrigada, vereador, pela presença. Obrigado, Adriano. Prazer estar aqui. E a convite do vereador conosco também no estúdio, o geógrafo e ambientalista Gustavo Veronese, que coordena a equipe de monitores do projeto Observando o Tietê, desenvolvido pela SOS Mata Atlântica. Obrigada pela presença também. Eu que agradeço o convite. Vereador, a crise hídrica tem estado aqui nos debates da Câmara, né? No dia a dia aqui dos debates da Câmara. Como que o senhor avalia a crise que a gente vem enfrentando hoje? Eu acho que é uma convergência de dois problemas graves. Um problema é a mudança climática e o fato de nós não estarmos nos preparando para as consequências da mudança climática, e a outra é a própria gestão dos recursos hídricos. Então, nesse momento, nós tivemos um encontro da má gestão dos recursos hídricos com um efeito grave de seca da crise climática. E o que o senhor considera essa má gestão? O que deveria ter sido feito antes? Como que o senhor avalia A má isso? gestão ela tem vários elementos, né? O primeiro deles é o não entendimento de que cidades como São Paulo, ou mesmo qualquer cidade com mais de 500 mil habitantes, precisam produzir recursos hídricos. Eles não podem consumir recursos hídricos nos seus arredores. As cidades acabam se tornando quase que buracos negros, porque vão dissipando os serviços ambientais do seu entorno e vão prejudicando o ecossistema, vão prejudicando as outras cidades e assim sucessivamente. Então, nenhum esforço foi feito para que São Paulo produzisse água. Os poços foram fechados, não houve uma política de cisternas e de captação de água, não houve educação para a população no sentido da economia do consumo e assim por diante. O outro grande equívoco, que é um equívoco de gestão, é de que todo o sistema da Sabesp é baseado em consumo de água. Então, sempre houve um estímulo para o máximo de consumo de água, porque a renda e a Sabesp é uma empresa aberta, né? Quer dizer, que tem ações no mercado de capitais. Então, toda a base da Sabesp, da gestão da água, se dá em cima de consumo e não de eficiência, que é o que deveria ser. Isso acabou fazendo com que a Sabesp estressasse os nossos reservatórios, permitindo um consumo muito maior do que a recarga. E quando veio a seca, a hora da verdade chegou. A recarga estava muito abaixo da capacidade de consumo de reposição do consumo dos reservatórios, e a chuva não resolveu o problema. Então, nós não podemos ficar o tempo todo jogando a culpa da crise hídrica para a questão do clima. Ela é gravíssima, nós temos que entender, mas tem um problema sim de gestão e de atraso na gestão hídrica do estado de São Paulo. E aí as medidas que estão sendo tomadas agora não adiantam, ou adiantam, Gustavo, na sua opinião? Na verdade, são medidas que já deveriam ter sido tomadas tardias, anteriormente. né? Se a gente aplicasse a tal da multa, que foi tão polêmica, mas se isso já fosse uma política de tempos atrás, inclusive para grandes consumidores, né? Que esse é um outro detalhe que quem tem sido muito penalizado é a população, né? Como ela está sendo, ao invés de ser tratado como uma vítima do processo, está sendo tratada como a grande vilã. Sim, a população tem uma grande responsabilidade, a gente tem uma cultura, que isso talvez essa seja a única vantagem dessa crise toda, é que as pessoas estão entendendo de onde vem essa água, que essa água não se repõe assim automaticamente, precisa dessa gestão, e que a gente precisa consumir com mais eficiência esse recurso. Mas, enfim, a gente tem um outro problema de gestão também, que é muito sério, que na nossa lei federal, na Lei das Águas de 1997, estabelece os comitês de bacia hidrográfica como os órgãos que fazem a gestão das águas no país, né? Os comitês são comitês tripartites formados por municípios, estado, quando é um rio federal também tem a participação de organizações federais e também a sociedade civil, os usuários, ONGs, enfim, a indústria, a agricultura, todo mundo participa dessa gestão. Só que os comitês de bacias hidrográficas no Brasil estão enfraquecidos,
porque quem acaba fazendo essa gestão são os governos do estado ou o governo federal, e acaba tendo esse grande nó que a gente chegou. Não privilegiou a parte técnica e a gente agora está sofrendo uma grande escassez, um grande problema. E apesar dessa chuva toda que caiu em fevereiro e está caindo em março, não é suficiente para recompor, porque secou tanto que essa chuva está praticamente agora abastecendo o solo, encharcando o solo, para poder depois recuperar. Só que a gente já está no final do período de chuva, né? Daqui a pouco a gente volta com estiagem, então a gente tem que E aí continuar. qual que é a expectativa para daqui para frente? A expectativa... Mesmo com essa chuva, a gente vai enfrentar uma crise brava aí. Ah, sim, vai ser bem pior que o ano anterior. Porque no ano passado, nesse mesmo período, a gente tinha muito mais água. A gente não tinha chegado ainda no volume morto, né? No tal volume morto que chamam. Não tinha chegado nesse... E a gente não conseguiu, nesse verão, chegar no nível que estava o ano passado. Então, a gente vai sofrer muito mais. Por outro lado, tem se multiplicado essa coisa de cisternas, as pessoas têm colocado isso nas suas casas, mas não é suficiente. Não é só as soluções individuais, elas são bem-vindas, mas as soluções estruturais também são muito importantes. Existe mesmo uma cultura do desperdício da população? Existe, Adriana. A natureza é extremamente generosa. Em relação aos recursos hídricos, nem se fala. Quer dizer, os recursos hídricos, eles estão permanentemente se renovando, né? O que acontece é que o ser humano não tem limite. A ganância do ser humano não tem limite. Ao invés de respeitar os serviços ambientais que naturalmente se renovam, nós vamos avançando sem limite sobre eles até que os destruímos completamente. É, de uma certa forma, a metáfora da galinha dos ovos de ouro, né? Na região metropolitana de São Paulo, Santos e Campinas, você tem uma concentração de quase 30 milhões de pessoas. Quer dizer, uma concentração urbana de quase 30 milhões de pessoas requeriria um cuidado extremo com o meio ambiente que o cerca, porque a fragilidade dessa densidade populacional é muito grande, como nós estamos vendo. Então, uma das coisas que precisa ser feita para os próximos anos é a regeneração de todos os serviços ambientais de toda essa área, um reflorestamento com remanescentes e árvores nativas da Mata Atlântica, quer dizer, fazer com que os remanescentes possam se reconectar e fazer todo o reflorestamento e a recuperação dessa área. E, de uma certa forma, o que São Paulo está passando não é novo, né? Nova York teve uma crise como essa 20 anos atrás e teve que regenerar todo o sistema hídrico do entorno para poder garantir abastecimento de água para a região metropolitana de Nova York. Então, e são ações que levam um tempo, né, para surtirem efeito. Levam de 5 a 10 anos. Né? Como o Gustavo disse, a nossa crise não é uma crise passageira. É uma crise de no mínimo 5 anos. No mínimo 5 anos. Talvez esse ano agora, 2015, vai ser o fundo do poço, quer dizer, nós vamos viver restrições gravíssimas, vai ter sim racionamento, não vamos nos enganar, o governador pode ficar brincando com a população, mas não vamos nos enganar. Sem racionamento não haverá solução num prazo médio de tempo, né? E talvez já em 2016 a gente tenha alguma recuperação e, se as medidas forem tomadas, provavelmente até 2018 a gente vai ter uma situação melhor. Então o senhor acha que tem que ter o racionamento? Não é que eu acho que tem que ter, eu acho que o racionamento se impõe. Nós temos que ter uma consciência de que nós vivemos escassez. Nós estamos vivendo uma situação de limite. Nós sempre vivemos, e aí a sua pergunta inicial, a ideia de que a água é abundante. Então, torneira ligada, vai lavar louça, a água corrente. Em nenhum lugar do mundo se usa água corrente para lavar louça. Essa ideia de 2 cubas, né, 2 pias, e existe exatamente para que numa você lava, na outra você enxágua. Você nunca usa água corrente para lavar louça, né? E assim por diante. Quer dizer, nós podíamos falar sobre várias coisas. Só que a população não foi educada para isso. As autoridades não consideraram essa questão da água uma questão de interesse público e até de grande risco populacional. Então, não se preparou, não fez. Ao contrário, quando nós começamos a enfrentar a crise, o que se vieram anúncios da Sabesp dizendo que ela era a melhor companhia do mundo, estávamos numa situação transitória, passageira.
E não foi honesta com a população. Os governos não estão sendo honestos com a população. Isso precisa ser dito para o nosso telespectador, que os governos estão se omitindo da enorme responsabilidade que eles têm de se antecipar à crise que vai se aprofundar ainda mais. Bom, chegamos nesse ponto, então, o que a gente tem que fazer daqui para frente para minimizar os efeitos dessa crise? Já que não houve investimento anterior, já que essa crise já era prevista e não foi feito o que deveria ter sido feito? Bom, a gente tem ações de curto prazo, que a gente tem que garantir água para as pessoas, água para a agricultura, água para as indústrias, a economia tem que girar. Então a gente tem sido feito algumas soluções, estão falando de pegar água da Pines. A Pines tem mais água que a Cantareira, só que a gente polui as nossas águas. Esse é um outro detalhe muito importante. A gente não toma nenhum cuidado com as águas da nossa cidade. Primeiro, questão de tirada de cobertura florestal. A SOS Mata Atlântica fez um estudo recente, o ano passado. A gente tem o Atlas dos Remanescentes Florestais, a gente vai acompanhando como está a situação da Mata Atlântica no Brasil e fizemos um zoom na região do Cantareira. 21,5% da floresta ainda está em pé. O resto é pasto, é agricultura, são cidades, enfim, não tem mais floresta. E sem floresta em pé, não tem recarga de água. Há uma íntima ligação entre floresta em pé e a manutenção de água em quantidade e qualidade. Então esse é um detalhe. Qualidade da água também, que a gente não tem porque a gente suja os nossos rios. A cidade de São Paulo... E as ocupações agora também, né, vereador, nos reservatórios, as pessoas ocupando os lugares que estão secando. Isso é histórico, né? O incentivo à ocupação de áreas de mananciais em São Paulo, isso infelizmente é histórico, o erro continua acontecendo, de Parque dos Búfalos, que querem construir, a própria prefeitura quer construir um monte de prédios em cima de um lugar que deveria ser um remanescente numa época de crise, tem 13 nascentes. O que eu queria falar é, São Paulo tem mais de 2.000 rios correndo embaixo das nossas ruas. E esses rios, além de estarem tampados, ou talvez por isso, estão sujos. A gente suja os nossos rios, tampa eles para fingir que eles não estão ali, e aí a gente não tem água. Não, a gente tem água. Aí entra também na história da falta de gestão. A gente desrespeita os rios na nossa cidade. Tem um monte de projetos aqui na cidade, isso incluso no plano diretor, de criação de parques lineares. O que é um parque linear? É um parque que vai margeando um rio e vai, ao mesmo tempo, traz benefício de lazer para a população, traz uma paisagem, uma beleza cênica interessante, mas principalmente ajuda a proteger a margem de rio. O que deveria ser a mata ciliar, como já tem uma urbanização super intensa, tiramos essa mata, agora a gente tem que, no mínimo, minimizar esse problema. E os parques lineares vão ajudar nisso. Só que não sai parque linear. O maior parque linear que a gente tem na cidade hoje, que é o do Ticoatira, ali na Zona Leste, é praticamente obra de um cidadão que resolveu sair plantando árvore com o dinheiro do próprio bolso. Então a gente precisa focar nessa história. Talvez, se a gente focar em criar os parques lineares nessa cidade, talvez a gente comece a ter também um pouquinho mais de respeito pelos rios que correm. Então, a gente vai ter que ter essas emergenciais, essas obras, mas não é obra que resolve. É deixar a natureza seguir o seu curso. A gente tem que parar de achar que somos a parte da natureza. Nós somos natureza. Nós nascemos, nós crescemos, nós morremos, entramos no ciclo do carbono, do nitrogênio, da água, fazemos parte de tudo isso. Só que chegou um momento da nossa existência que falamos, não, somos a parte disso, as técnicas resolvem tudo e vamos colocar as técnicas em cima do meio. E a gente está recebendo agora a resposta. A gente ocupa a margem de rio, a gente ganha de brinde uma enchente. Aí um brinde um pouquinho melhor, porque é uma enchente com uma água suja, porque a gente está sujando, não tem saneamento. Só para você ver, Adriana, como a cultura do desrespeito e da ignorância com o meio ambiente é grave, que além da gente enterrar todas as águas que tem, além da gente impermeabilizar a cidade, essa questão do Parque dos Búfalos, da Nova Palestina, quer dizer, a gente vai construindo em áreas de mananciais. Agora, hoje mesmo, saiu publicado um decreto do prefeito que aceita como termos de ajuste de conduta em compensação ambiental, tetos verdes e jardins verticais. Ora, tetos verdes e jardins verticais são importantíssimos. Agora, jamais repõe o prejuízo
de corte de árvores. Como o Gustavo mesmo falou, não existe água sem árvore. Se nós olharmos o mapa mundi e olharmos todos os territórios da mesma latitude da região sudeste do Brasil, nós vamos ver que são áridas no mundo inteiro. Só o Brasil tem o seu sudeste relativamente coberto, né, com florestas e com água. Por quê? Por causa de todo o sistema da Amazônia, dos rios voadores e assim por diante. Então, nós temos que ter profunda consciência de que cidades precisam produzir serviços ambientais. Os nossos rios, eles foram se tornando lixos, esgoto a céu aberto. Como é que nós temos a coragem de desrespeitar a água, os rios das nossas cidades? Recentemente eu fiz um projeto, você lembra porque você acompanhou isso, eu fiz um projeto de que em todas as ruas que estivessem sobre rios, nós deveríamos indicar na placa de rua qual era o rio que estava ali embaixo, para que a população fosse, aos poucos, tendo consciência desse recurso hídrico, e isso ajudaria a que as pessoas cuidassem. As pessoas só cuidam do que conhecem, né? E o prefeito veta essa lei. O prefeito veta essa lei. E não foi uma lei do vereador Ricardo Yang, foi, na verdade, uma inspiração do movimento Rios e Ruas, que fez esse mapeamento maravilhoso de todos os rios, está propondo parques lineares. Aí, os parques lineares que nós temos na cidade ou ficam incompletos ou nem começam. O Parque Linear da Água Podre, por exemplo, né, que já é um parque linear que há 10 anos, há 15 anos, está parado porque os órgãos da prefeitura não conseguem se entender de quem é que vai se responsabilizar. Jaguaré é a mesma coisa, né? Jaguaré é a mesma coisa. Então, até onde, Adriana, nós vamos continuar ignorantes? Nós hoje sabemos os riscos que nós temos por termos destruído a nossa capacidade de preservar e garantir os reservatórios. Então, o que falta para que a gente, nos próximos 5 anos, 10 anos, regenere tudo isso? O que falta? O que mais falta? É essa pergunta que nós fazemos o tempo todo. O modelo Sabesp de consumo ao invés de eficiência é um dos grandes problemas, né, Gustavo? Sim. Por exemplo, o sistema das concessionárias elétricas, ele já tem hoje, ainda é um projeto piloto, mas quem produz energia, mesmo que seja uma unidade domiciliar, pode repor essa energia na rede. Então, se você tem, sei lá, placas solares, você produz mais energia do que você consome, você devolve esse excedente para a rede, isso abate o teu... É o que devia acontecer com a água. Quem produz água, condomínios que estão em lençóis freáticos produzindo água, deveriam jogar essa água para dentro do sistema novamente e abater os custos da água desse mesmo condomínio. Nós devíamos otimizar todo o sistema. Mas o que acontece? De um lado, nós temos a crise hídrica, do outro, nós temos várias construções da cidade, nós discutimos isso em plenário outro dia, em que são feitas em cima de lençol freático e ficam jogando a água fica jorrando na rua, vai para o rio poluído e assim por diante. Se o rio não tivesse poluído, seria um menos pior, né? O problema é... Né? E a gente tem um trabalho nesse sentido das placas que foram vetadas, a gente tem um trabalho na SOS Matatana que chama Observando o Tietê. A gente dá uma metodologia conforme o nome do rio principal, que é justamente isso, fazer as pessoas passarem a observar, entender que aquilo lá que está ali perto da casa dele, da escola dele, não é um esgoto a céu aberto, é um rio, né? E a gente tem tido uma experiência muito legal de ver rios que estão voltando a ter peixe em São Paulo. Ninguém sabe disso, porque a gente não está voltando nossos olhos para os rios. Mas quando a comunidade vai lá e começa a cuidar daquele lugar, há uma transformação. Aí também tem que ter a parte do poder público, chamar a prefeitura, chamar o governo do estado, falar, e aí, vamos fazer junto? E tem surtido resultado em vários lugares. Mas precisa ser ampliado isso. O tratamento de esgoto tem que ser ampliado. Está acontecendo? Está. Mas pode ser mais rápido? Ou se pode. A gente pode ter tudo muito mais agilizado. Então, a gente precisa tratar melhor as águas que a gente já tem aqui e não ir buscando cada vez mais longe. Obra não interessa para a população. Não é a população que é o principal interessado em grandes obras. Se a gente fizer coisas locais, isso vale também para o saneamento. Para tratar o esgoto localmente, voltar essa água, tratar ela como água de reuso, incentivar um uso mais racional da água,
Já faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença e não tem outro jeito. Chegamos num momento histórico aqui na nossa cidade que ou a gente muda os nossos hábitos ou a gente muda os nossos hábitos. Não tem muita alternativa. E há soluções, Adriana, incríveis. Por exemplo, na divisa de São Paulo com São Caetano do Sul, tem um projeto da Sabesp e Odebrecht que chama Aquapolo, que um dos problemas lá é que o complexo petroquímico de Cubatão consumia uma enormidade de água ali da região. Então, eles implantaram o Aquapolo, que é uma usina de purificação de água que permite que o esgoto seja tratado sem precisar passar pela Biggins, quer dizer, ele é tratado diretamente. E a água sai com 100% de pureza. Só não é potável porque não tem os sais minerais que a água potável deveria ter. Mas a água é 100% limpa. Pequenas usinas como a Aquapolo, nos distritos de São Paulo, resolveriam dois problemas. Você teria um sistema de saneamento muito mais eficiente e 100% de reutilização da água que vai para o esgoto. Né? Quer dizer, com 5, 6, 7 pequenas usinas inicialmente, amanhã podendo chegar a 20, 30 na cidade, você salvaria o Tietê e o Pinheiros, porque o esgoto não iria para esses rios. Então, há soluções do lado da tecnologia e há soluções do lado do meio ambiente. Agora, eu não consigo entender por que não se tem uma visão sistêmica e articulada dessas soluções. Você fala com o governo do estado, é uma porta. Quer dizer, eles ficam negando a crise o tempo todo. Você fala com a prefeitura, não é conosco, porque isso é um problema do estado. Nós temos lá o É um problema de todos nós, né, vereador? Todos nós. A lei de saneamento diz nas nossas casas. A lei de saneamento diz que, desculpa cortar, que a responsabilidade pelo saneamento não é do estado, é do município. O município faz concessões. Então, o município tem, sim, responsabilidade. Aí, no caso, como é uma concessão para uma empresa estadual, também o governo... E o governo federal também tem responsabilidade, porque a Agência Nacional de Águas é que controla isso. Mas eu acho que isso é o cerne também. Nós que trabalhamos com água já achamos um tanto confuso como é feita a gestão dessas águas no Brasil. Imagina para a pessoa que não está acompanhando isso. É a ANA, é a Arcesp, é da EE, é a Sabesp, é o Comitê de Bacia, é muita estrutura. E as pessoas não conseguem entender quem é responsável pelo quê. E aí fica difícil também cobrar, às vezes, né? Porque não sabendo de quem cobrar, vai cobrar como. Né? Então, Gustavo, quem quiser conhecer melhor o trabalho da SOS Mata Atlântica, como faz? A gente tem nosso site, o sosma.org.br, que pode ser acessado. Lá tem todos os nossos projetos, nossas campanhas, enfim, pode saber um pouquinho mais. E lá na aba de projetos tem um pouquinho mais sobre o Rede das Águas, que é esses projetos que a gente faz, tanto ligado a políticas públicas, como também de educação ambiental e mobilização das pessoas para tratar dos recursos hídricos. Quero agradecer aqui a sua presença no nosso Sala de Visitas. Eu que agradeço. E fica o convite para voltar outras vezes. Com certeza, muito obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente continua falando sobre a crise hídrica com outro convidado. Voltamos já já.